É errando que se aprende? Eu passei a minha vida inteira ouvindo isso. Eu percebi o quanto que essa frase traz uma fantasia de completude, porque pressupõe-se que existe um momento em que você vai parar de errar e você vai finalmente aprender e assim a questão vai se encerrar. Como se errar fosse uma etapa provisória de um processo de aprendizado. Só que estudando e me envolvendo hermeticamente na escuta clínica, eu consegui perceber outra coisa em relação a isso, o que me levou a um questionamento. Como é possível aprender alguma coisa se toda a compreensão é sempre incompleta? Meu nome é Lara Longini, sou psicanalista e esse é meu canal. E aqui a gente fala sobre amor, psicanálise e outras furadas. Se esse é um tema que te interessa, se inscreve aqui, curte o vídeo e vamos embora falar sobre isso. Quanto mais eu aprendo uma coisa, mais eu consigo visualizar um universo de coisas que eu não entendo. E muitas vezes eu acho que eu sei de uma coisa, mas quando eu paro para olhar para essa coisa, eu percebo tanto que eu não sei dela. Tudo isso veio porque eu estava estudando psicanálise em grupos de estudos e sempre que eu estou estudando psicanálise, acaba aparecendo debate ou algumas falas e comparações da psicanálise ou até conversas e diálogos com a dialética hegeliana. E eu achava que eu entendia sobre isso, mas sabe quando você acha que o que você sabe sobre alguma coisa tá furado? Isso acontece bastante comigo. E quando eu identifico que isso está acontecendo, é quando eu vou atrás de entender melhor sobre esse buraco, para tentar tapar isso. Só que aí eu vou tentar tapar o buraco e eu acabo encontrando mais buraco. E aqui tá meu ponto. A gente tem a crença de que existe uma maneira de tapar buracos, mas não tem como. Principalmente quando a gente está falando sobre aprendizado e compreensão de algo, porque tudo está em constante movimento. Nada fica parado completamente por tempo suficiente para que a gente possa dizer, entendi completamente. Mas aí eu fui atrás de ler o que Carvalhos é essa dialética hegeliana, para parar de viver de auto-engano como eu estava fazendo. Só que daí o que eu encontrei foi muito mais significativo do que eu imaginava. Principalmente do que ocorre na compreensão do campo psicanalítico, para a gente pensar em técnica e intervenção na clínica. Gente, coitada dela, eu jurando aqui que eu pensei isso, sendo que no começo do vídeo eu falei que tudo quanto é texto de psicanálise fala sobre isso, mas vamos lá. A dialética hegeliana vai muito de encontro de existir um sentido para a história humana. É uma filosofia da história, que para Hegel diz respeito à maximização da liberdade. E que esse sentido seria movido ou sustentado por uma força que ele chama de espírito ou de absoluto. E esse espírito que ele diz aqui, eu acredito que ele não está falando de espírito como significante de alma. E aqui talvez eu esteja fazendo uma analogia meio furada, então quem entende de Hegel aqui pode falar nos comentários se eu estou completamente enganada, porque é possível. Mas isso me lembrou um pouco o que Freud pensou a respeito do conceito de pulsão. Não estou dizendo que as duas coisas são a mesma coisa, mas eu estou dizendo que parece uma tentativa de nomear algo que dá movimento para as coisas. Hegel está tentando pensar uma força que movimenta a história, enquanto Freud pensa nessa força que movimenta a vida psíquica. E a partir disso podemos pensar que para ele existe uma caminhada em direção a um propósito. E isso é difícil de observar, porque não diz respeito a algo direto, linear, acumulativo. E é como a gente tende a encaixar nossa história, ou como a gente acredita que é possível chegar a um ponto de sucesso, seja lá o que isso significa. Mas é por meio de sinuosas contradições que esse propósito movimenta a história humana. Veja que aqui eu tô trazendo a teoria dele, mas ele tá falando da história humana como um todo. E eu tô tentando formar algumas analogias com a gente pra gente pensar o sujeito na clínica. Isso que o Hegel chama de modo contraditório é a dialética, sendo isso um movimento da própria realidade, que por meios de sucessivos e aparentemente opostos, a história se desenrola e progride. Pô, e é assim que justamente se dá o movimento da análise. É algo que vai e que volta, que não finaliza ou se transforma completamente, mas vai se estabelecendo melhor, com mais coerência. É algo que eu penso muito mais como uma transmutação do que como uma transformação, como uma completa mudança de chave. Não, é uma mudança de posição subjetiva mesmo, posição do modo de enxergar. A clínica psicanalítica é algo vivo e a gente que estuda a psicanálise tem a tendência de enxergar algumas coisas como o id, o superego, o ego, pulsão, libido, como coisas iniciais, ou que você começa estudando psicanálise por aí, ou que isso está no começo da vida, até num movimento desenvolvimentista de olhar para a coisa, mas não é bem por aí.
Isso tudo está presente no discurso, pela forma como o corpo fala, as palavras se apresentam, se dá aquela dialética, se experimenta esse movimento de amor relacional que é experimental nessa relação da análise. São essas coisas, essas oposições que ocorrem, que existem dentro de nós, que estão em observação naquele espaço. E observa-se esse movimento para compreender como isso se movimenta. Que não é por um desenvolvimento estável como a gente tende a pensar. No nosso psiquismo está tudo misturado, não existe essa lógica de regressão de fases. Tudo está junto, passado, presente e futuro, elas estão misturadas no nosso inconsciente. Costuma-se explicar Hegel e essa dialética dizendo sobre 3 momentos, apesar de ser algo bem mais complexo que isso. Mas teria uma tese inicial, que seria uma afirmação, seja uma ideia ou uma perspectiva. Aí vem a antítese ou a negação, que é o momento que é colocado uma tese contrária a esse primeiro momento. E o terceiro momento, que é a síntese ou superação, que é uma terceira perspectiva. E essa terceira perspectiva engloba esses 2 aspectos do primeiro momento e do segundo momento. Ou seja, ninguém nunca tá certo, tá só errando em termos diferentes, infinitamente. Brincadeira, mas dizendo em outras palavras, talvez ninguém nunca esteja realmente certo. Estamos todos produzindo respostas provisórias para contradições que nunca desaparecem completamente. Para Hegel, então, a nossa história progride de maneira espiralada, num ciclo sem fim que caminha sempre para o aperfeiçoamento do homem e a maximização da liberdade. E que liberdade é essa, pensando em psicanálise? Me parece que a gente está falando sobre se sentir mais confortável com os próprios desejos, fazendo escolhas que trazem junto a consequência do que se perde fazendo elas, e tendo a possibilidade de lutar, no sentido de luto mesmo, de morte, a partir de uma aceitação do desprazer. Porque é isso, a Ana Sui, ela fala que a gente está em constante luto do que acreditávamos que é o amor. Então a gente passa constantemente vivendo lutos sobre os nossos ideais, da vida que poderíamos ter vivido se as escolhas que fizemos tivessem sido diferentes. Mas então essa liberdade, dessa perspectiva psicanalítica, seria viver esses lutos sem tanto penar, sem cair num vale de depressão, de culpa, de punição, de angústia. Por isso que a aposta da psicanálise é mais para um movimento de se autodesconhecer com qualidade do que se autoconhecer. A gente tem medo de se perder quando, na verdade, o progresso só se dá na perda. Não é isso que a gente pode pensar a partir da lógica hegeliana da dialética? Algo se perdeu para algo novo ser encontrado. Inclusive, a primeira tese, a segunda tese, para surgir uma outra coisa. Todo mundo que se propõe a caminhar no seu labirinto interno se perde. E esse não é o erro. O erro é não saber como se perder, ou como se portar enquanto se perde. Não é sobre vencer a autossabotagem, você vai passar a vida inteira se autossabotando. Mas como você se autossabota? Em que lugar psíquico que isso ocorre? Nossa história é o eixo da experiência de estar vivo. Existe algo de muito particular que se dá em cada sujeito de maneira muito singular. Se colocar em análise é se desatentar ao que pode ou escapa de si para saber melhor sobre o próprio desconhecimento. É um saber que não se sabe que traz alívio quando isso é aceito. O maior balizador da minha vida hoje, que me traz uma certa paz, é a compreensão de que achar que eu sei uma coisa não significa que eu saiba essa coisa. E admitir que eu não sei é uma atitude de virtude, que me traz perseverança e alívio nessa empreitada que é viver.